Olá, bom dia. Meu nome é Irving e hoje eu vou falar um pouco sobre as ligas TNTZ, sobre deformação plástica severa, mais especificamente o processo de HPT para aplicações biomédicas. Essas ligas TNTZ são ligas envolvendo principalmente titânio e nióbio e um pouco de zircônio e tântalo. Essa apresentação vai se dividir em três partes. Na primeira dela, eu vou falar um pouco da motivação do uso das ligas titânio e nióbio na área biomédica. Em seguida, vou falar um pouco dos fundamentos da metalurgia do titânio, alguns conceitos que são importantes para a gente entender o que os autores estão buscando, quais são as fases presentes, microestruturas relevantes para a gente ter bons resultados. E por fim, tendo um pouco mais dessa base, a gente vai falar um pouco da aplicação da deformação plástica severa nessas classes de ligas e os resultados que os autores tiveram, tomando como estudo de caso um artigo do Bolfarini, que é um pesquisador relevante nessa área. Bom, começando um pouco na parte de motivação, a gente tem um mercado de biomateriais crescendo muito. Em 2020, o mercado de biomateriais estava estimado em cerca de 35 bilhões de dólares e espera-se que ele atinja quase 48 bilhões de dólares até o ano de 2025. E esse crescimento esperado do mercado, ele está fundamentado pela pesquisa de novos biomateriais e também pela maior demanda de cirurgias plásticas em implantes, à medida que a gente tem a população idosa aumentando cada vez mais com o passar dos anos. E esse grupo é o mais afetado por problemas das articulações e também em doenças cardiovasculares. Fala-se aqui de cardiovasculares porque essa liga também é bastante usada na parte de stents e também tem essa aplicação. E os implantes comerciais, nas mais variadas aplicações, como a gente pode ver aqui nessa imagem, enquanto que a gente pode ter de materiais no corpo humano, ele pode ser de materiais metálicos, cerâmicos ou poliméricos, cada qual necessitando das propriedades que mais se adequem na sua aplicação. Agora já falando um pouco mais voltado para o titânio, as características que fazem ele como um biomaterial são a biocompatibilidade, ou seja, o quanto ele é aceitável no corpo humano, a sua resistência à corrosão, graças àquela fina camada de óxido que se forma em volta dele. A gente tem que o corpo humano é um ambiente bem agressivo e o titânio tem essa resistência. A gente tem a baixa toxicidade desses elementos no corpo humano e também em termos de propriedades mecânicas, a gente tem a alta resistência mecânica, a gente tem um módulo de elasticidade relativamente baixo, a gente vai comentar bastante sobre esse assunto, que é relevante. Também a gente tem uma boa resistência à fadiga. Agora, já falando mais num comparativo, a liga mais difundida nessa parte de implantes é a liga titânio, 6 alumínio, 4 vanádio. Ela foi uma liga que começou na área espacial e, graças às suas boas propriedades, ela foi estendida na área de implante. Contudo, ela tem alguns problemas. O, o primeiro deles é que em meios fisiológicos, essa composição de liga, ela pode desestabilizar a película passiva da liga, liberando os íons alumínio e vanádio no organismo, ou seja, eles estão termicamente instáveis. Só que eles são elementos tóxicos para o corpo humano e novas pesquisas estão apontando para ele vários problemas motores e problemas neurológicos, como Alzheimer, mal de Parkinson, entre outras doenças. E não bastasse só essa questão de elementos tóxicos para o corpo humano, a gente tem uma incompatibilidade mecânica entre o módulo elástico do osso e o módulo elástico da liga. O módulo elástico dessa liga é cerca de 110 gigapascal, enquanto no nosso osso é de 30 gigapascal. E essa diferença de módulo de elasticidade, ela causa um problema conhecido na literatura como stress shielding. E esse fenômeno, era caracterizado pela redução da densidade do osso como resultado da remoção ou redução da tensão normal pelo implante. Então, uma vez que o osso ele se remodela conforme a gente tem uma carga sofrida pela ação natural do movimento, do andar, se essa carga diminui, o osso vai se tornando cada vez menos denso e fraco. E com isso a gente tem necessidade de cirurgia de revisão, problema nos ossos, por exemplo.
E visto toda essa temática, a gente surge como opção a segunda gera o que é chamado como a segunda geração de ligas de titânio biocompatíveis, que são ligas que são, eh, isentas de elementos tóxicos, como essas que estão vendo aqui nessa segunda parte da tabela. Então a gente tem destaque aqui para a classe liga TNTZ, que a gente tem um módulo elástico de 55 gigapascal, que é metade do que a gente tem na liga mais tradicional. Então a gente, eh, tem uma visão de buscar uma composição química ideal para atingir propriedades e também uma parte de processamento e conseguir unir os 2 mundos aí. E como característica é que essas ligas, ela buscam a fase metastável beta, diferente da liga mais tradicional, que ela é composta pela fase alfa e fase beta, a gente tem uma fase beta que promove os menores módulo elástico. E o titânio é um estabilizador de fase beta que visa substituir o vanádio. Bom, visto toda essa motivação para a gente estudar essas ligas na área de biomateriais, a gente parte um pouco dos fundamentos da metalurgia do titânio para poder lá na frente entender melhor o que os autores estão buscando. Começando aqui, uma característica muito importante do titânio é a presença de alotropia. A gente tem que em cerca de mais ou menos 885 graus Celsius, a gente tem que o material passa de fase alfa para fase beta. E também a gente tem que a adição de elementos de liga, ela ela pode promover a presença da fase alfa para a fase beta, como também alterar essa temperatura de transformação. A fase beta, que ela também pode ser decomposta no que é chamado como as fases secundárias do titânio, que são elas as fases martensita, a gente tem a alfa-linha que é hexagonal compacta e a alfa-duas-linha que é de estrutura ortorrômbica, e também a gente tem a fase ômega hexagonal. E os elementos de liga, eles são importantes para ter esse controle de microestrutura e, consequentemente, a gente visar propriedades mais adequadas. E esses elementos de liga são classificados em alfa-estabilizadores, beta-estabilizadores e também estabilizadores neutros. Falando um pouco já das fases, né? A fase alfa, ela tem estrutura cristalina do tipo hexagonal compacta, ela é mais limitada para tratamento térmico e ela tem como características boa ductilidade e tenacidade. A fase beta, ela já tem estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, ela tem elevada resistência mecânica, ela é de fácil processamento e tem boa tenacidade e baixo módulo elástico, que é o que é mais relevante aqui para nós nessa aplicação. E a gente tem as ligas bifásicas, que seria a fase alfa e beta coexistindo. Como característica dessas ligas, a gente tem uma alta resistência à corrosão e à fadiga, elevada resistência mecânica, e as alterações na microestrutura através de tratamento térmico são mais facilitadas pela presença das duas fases e com isso a gente controlar. Como caráter de ilustração, a gente tem aqui a liga titânio 6 alumínio 4 vanádio, que é uma dessas ligas bifásicas, e ela tem a fase beta, que seria a área clara, distribuída ao longo da fase alfa, que é a área escura. E adicionalmente que a gente tem na seta a indicação da fase alfa primária e da fase alfa circular secundária. Agora já partindo para as fases secundárias, como comentei que podem existir pela decomposição da fase beta, a gente tem a martensita hexagonal, que ela tem estrutura do tipo hexagonal compacto, e ela é formada quando a quantidade de beta-estabilizadores é pequena a partir do resfriamento rápido. A martensita ortorrômbica, ela possui estrutura ortorrômbica, ela é formada quando a gente tem grande quantidade de beta-estabilizador e ela é entendida como a fase de transição da fase alfa para a fase beta. E por fim, a fase ômega, que ela pode ter estrutura hexagonal compacta ou trigonal. Como é a formação dela? Ela é gerada pela nucleação e crescimento da transformação da fase alfa para a fase ômega. E normalmente processo de envelhecimento, mas também pode acontecer por processos de deformação. Ela é entendida como uma fase de transição da fase beta para a fase alfa. Ela promove grande aumento de dureza nos materiais, mas por conta disso ela também promove uma fragilização. Por fim, um pouco menos difundida na parte do titânio, a gente tem a fase beta-linha, que ela possui o mesmo arranjo cristalino que beta, mas com uma pequena distorção na rede, em ligas que a gente tem presente uma grande concentração de soluto.
Bom, visto um pouco aqui melhor das fases do titânio, a gente parte mais para a aplicação da técnica que é o objetivo aqui do nosso estudo. Como que o que é a deformação plástica severa nas ligas CNZT? A gente tem que é uma técnica que a gente produz grãos ultrafinos através da indução de uma deformação plástica muito grande, sem que a gente altere o volume do material. Os processos mais difundidos dessa técnica são o processo ECAP e o processo de torção sob alta pressão, que é o objetivo aqui do nosso estudo de caso. E o resultado dessa grande deformação geralmente são a grande quantidade de defeitos na rede, com isso a gente tem um grande refinamento de grão, contornos de alto ângulo, foi o que a gente acaba conseguindo com o uso desse processo. Aqui a gente tem uma imagem de como funciona o processo de torção de alta pressão. A gente tem a parte aqui da matriz superior, a amostra, a matriz inferior e as setas aqui indicando a parte de pressão e de rotação. Essa descrição aqui ao lado eu achei bem interessante para explicar como o processo funciona e basicamente ela fala que uma amostra de material em formato de disco é prensada entre dois cilindros e após a aplicação da pressão, um dos cilindros executa o movimento de rotação com velocidade constante. E o que acontece? A pressão aplicada ajuda a manter a integridade do material, prevenindo o aparecimento de trincas, e a grande diferença entre as dimensões do diâmetro do disco e a sua espessura faz com que durante a rotação do punção o material acomode elevado grau de deformação. Bom, visto como funciona o processo de torção sobre alta pressão, a gente parte para o nosso estudo de caso, que fala sobre a aplicação da deformação plástica severa nas ligas titânio, nióbio, zircônio e titânio, nióbio, zircônio e tântalo, que é um artigo brasileiro do Claudemiro Bolfarini, que como eu comentei anteriormente, é um pesquisador relevante nessa área. E o que visa a aplicação da técnica de deformação plástica severa? Ela visa que os materiais nanoestruturados ele apresentem uma melhor resposta celular. Essa técnica ela acelera o fenômeno da difusão do nióbio, que é, como eu comentei anteriormente, ele é o estabilizador de fase beta, e que a gente tem o menor módulo elástico. Em termos de propriedades mecânicas, ela é uma eficiente maneira de conseguir o aumento de dureza, sem que a gente tenha um aumento significativo do módulo elástico. E a dureza é muito importante para aumentar a parte de resistência ao desgaste e resistência à fadiga, uma vez que um andar é um carregamento cíclico e a gente tem um estudo que aponta que uma pessoa dá em média 2.000 passos por dia, em 20 anos são 14 milhões de passos, e com isso a gente evita a falha por fadiga, que é o material falhar antes da sua tensão no limite de escoamento. Bom, aqui já falando diretamente do artigo, na primeira parte ele mostra a microestrutura da liga antes do processo de deformação plástica severa, nessa primeira imagem aqui à esquerda, e em seguida ele já aponta para após o processo de deformação plástica severa, como esperado, a gente tem um grande refinamento de grão, contorno de grãos de alto ângulo, e mais interessante aqui, a gente tem a fase alfa sendo consumido para o surgimento da fase beta. Então, aqui nessa imagem aqui colorida, a gente tem que a fase alfa, em amarelo, ela foi maior presente na liga titânio, nióbio, zircônio, e com um pouco de fase beta, e a fase beta é muito presente na liga TNZT, com menor presença de fase beta. E ela explica que essa redistribuição do soluto ele pode ser dada por uma rápida transformação da martensita metastável fora do equilíbrio durante o processo aplicado. Então, não só o refinamento de grão, como a gente também tem uma mudança das fases presentes após o processo de deformação plástica severa, mais especificamente o HPT. E visto agora as microestruturas, como que a gente enxerga isso em termos de propriedades? A gente tem que a liga titânio, nióbio, zircônio teve uma redução de 62,4 para 59 em termos de módulo elástico, enquanto a titânio, nióbio, zircônio baixou de 44,9 para 43,6 em termos de módulo elástico. Mas o mais relevante foi em termos de dureza. A gente viu que a titânio, nióbio, zircônio
saltou aqui de 265 para 390 de dureza Vickers, enquanto a TNZT pulou de 183 para 320 em termos de dureza Vickers, um grande aumento para melhorar essas questões de fadiga e desgaste. E apresentados os resultados, um comentário que o autor fez aqui que eu achei de grande relevância foi que a gente tem que o tamanho médio de grão da liga TNZT ele é menor do que a liga Titânios e Orbis Zircônio. Contudo, ela apresenta um módulo de elasticidade uma dureza menor do que a outra. Mas isso contraria a relação de Hall-Petty, como a gente pode ver que um menor tamanho de grão, pela dificuldade de movimentação de discordâncias, deveria levar a um maior valor de dureza. Contudo, aqui ele comenta que essa maior dureza da liga se dá pela maior presença da fase martensita, a fase a martensita alfa, sendo que é uma fase de uma dureza maior, a sua dureza é oriunda da densidade de defeitos que ela contém, principalmente por discordâncias que são geradas durante a formação dessa fase. Eu achei interessante ele trazer essa conexão da relação de Hall-Petty. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar da parte desses biomateriais envolvendo as ligas TNTZ, que é um assunto de grande relevância, e a aplicação dessa técnica se torna mais um ponto benéfico na parte de biomateriais. Essas foram as referências usadas e muito obrigado pela atenção.